Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Após incêndio, o Museu Nacional é interditado por recomendação da Defesa Civil. O importante agora é aguardar que o museu contrate uma empresa de engenharia para fazer a retirada desses escombros. Força-tarefa de grupos públicos e privados pode financiar a reconstrução do Museu Nacional. A direção do museu negocia com Brasília a liberação de uma verba de emergência de 15 milhões de reais. E grupos estudantis promovem protesto na Cinelândia em luto pelo Museu Nacional. A gente está aqui hoje para denunciar justamente esse absurdo, né? A gente começa esta edição falando sobre um incêndio que destruiu o museu mais antigo do país. Com a tragédia, virou cinzas um acervo de mais de 20 milhões de itens. Funcionários da instituição se juntaram aos bombeiros na luta para salvar o máximo de objetos do museu. Por recomendação da Defesa Civil, o prédio do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, foi interditado. Uma imagem desoladora. Ver o estado em que ficou um dos museus mais ricos do mundo é impactante até mesmo para quem está acostumado a lidar com perdas. As chamas começaram a lamber a construção de 1818 às 7h30 da noite de domingo. A ação dos bombeiros não acompanhou a velocidade com que o fogo se espalhou pelos 7 prédios de 3 andares. Faltou água, faltou equipamento, sobrou descaso. Isso não é de agora, isso já foi feito, tentamos vários caminhos e nunca fomos atendidos. Tá? Mas dentro desse contexto, entendam, não adianta agora a gente querer apontar dedos. Nós vamos ter tempo para isso. Infelizmente, não vamos ter muito tempo para isso. O que a gente tem que pensar é agora o que a gente vai fazer. O que de concreto nós vamos fazer? Nós já perdemos parte do nosso acervo. O que nós não podemos permitir é que o Brasil perca parte de sua história. Quem trabalhava ou visitava o museu sabia que uma tragédia se anunciava. Em junho deste ano, nossa equipe fez imagens das instalações, que completavam 200 anos. Rachaduras, rebocos soltos. O péssimo estado de conservação chamava mais atenção do que o acervo. Na época, a sala onde ficava o Dinoprata, um dinossauro de 13 metros de comprimento e 9 toneladas, estava interditada. Foi reaberta graças a uma vaquinha coletiva. Agora não existe mais. A sensação é terrível, é a mesma sensação talvez de perder o pai e a mãe ao mesmo tempo. Uma tragédia. O meu laboratório, eu vi o meu laboratório explodir. Né? Um laboratório que a gente construiu com recursos muito duros, né? Para construir uma infraestrutura laboratorial, para poder o país ter condição de competir internacionalmente na área de variação do nível do mar, de mudanças globais. Né? E agora a gente viu tudo destruído, não salvou absolutamente nada. A gente pensa sempre nos fósseis brasileiros, mas nós temos coleções de outros países também aqui no Museu Nacional. Perdemos coleções de fósseis do Nordeste do Brasil, coleções geológicas importantes, as múmias tão conhecidas do Museu Nacional. A tão esperada reforma estava mais próxima do que nunca. O BNDES já tinha aprovado um financiamento de quase 22 milhões de reais para as obras. Agora, a direção do museu quer outro tipo de providência para tentar salvar o pouco que restou. Nós estamos solicitando uma verba emergencial para que a gente consiga colocar containers para que a gente possa voltar a trabalhar. Solicito a Defesa Civil para que nos ajude nesse momento, novamente o prefeito. A Defesa Civil está fazendo algum trabalho, mas eu preciso de uma avaliação, eu preciso saber a segurança disso aqui. Entende? Eu preciso da Defesa Civil que me ajude para isso. Também eu gostaria de ter da Polícia Federal uma investigação. Eu quero ver o que aconteceu, eu quero saber como e o que aconteceu. Assim que a notícia do incêndio começou a se espalhar, vários funcionários correram para cá e agiram como verdadeiros heróis. Paulo foi um deles. Ele trabalha no departamento de vertebrados e conseguiu recuperar algumas peças. Sim, eles são grandes heróis. A gente tinha aqui gente desde a reitoria da FRJ até funcionários aposentados, voluntários, né, que realmente assumiram grandes riscos. Porque você entrar num prédio que tem 2 andares pegando fogo acima de você, né, é muita dedicação. O meteorito Bendegó, uma das raridades do acervo de 20 milhões de itens, também foi retirado. Segundo a Defesa Civil, ainda há muito trabalho a ser feito.
O importante agora é aguardar que o museu contrate uma empresa de engenharia para fazer a retirada desses escombros. Na verdade, primeiramente, entrar no imóvel, fazer a eliminação dos trechos que estão com risco para viabilizar a segurança dos funcionários dessa empresa, entrar para poder fazer a retirada desses escombros. E não é um trabalho rápido a ser realizado, é um trabalho cauteloso que tem que ser feito, inclusive a retirada desses escombros tem que ser retirada do interior da edificação, não botar no caminhão e ser descartado simplesmente, porque no meio desses escombros pode ter material ainda histórico servível ou que possa vir a ser restaurado. Então eles devem trazer esse material para uma área externa aqui segura, né? Os próprios funcionários que trabalham no museu, a ajuda deles, fazer uma peneira nesses escombros para ver se tem alguma coisa de valor, né, histórico, científico, no local e sim, posteriormente, descartar os entulhos provenientes. E ainda nesta edição a gente volta a falar sobre o incêndio do Museu Nacional. Agora vamos para o noticiário do Legislativo Carioca. Entre os eventos previstos para essa semana na Câmara Municipal do Rio estão audiências públicas promovidas pelas comissões de Finanças e do Trabalho e Emprego. Terça-feira, 4 de setembro, programa de prevenção contra incêndio e pânico. Também na terça-feira, dia 4 de setembro, audiência pública sobre a reforma tributária e o mercado de trabalho do município do Rio de Janeiro. Terça-feira, 4 de setembro, lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Quarta-feira, dia 5 de setembro, audiência conjunta da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social com o tema Orçamento e Crise na Saúde. Também na quarta-feira, dia 5 de setembro, reunião da Comissão Especial para acompanhar as obras inacabadas no município do Rio de Janeiro, com o objetivo de ouvir o secretário municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. E a Câmara Municipal recebe no saguão a exposição Resiliência da artista plástica Margot Carvalho. A exposição, que acontece até o dia 14 de setembro, apresenta obras produzidas em óleo sobre tela. A entrada é franca de segunda a sexta-feira, de 9h30 da manhã às 6 horas da tarde. O presidente Michel Temer anunciou nesta segunda-feira uma força-tarefa de instituições das redes públicas e privadas para financiar a reconstrução do Museu Nacional. As investigações do incêndio vão ser comandadas pela Polícia Federal. Um membro da família imperial esteve na Quinta da Boa Vista e afirmou que pode ajudar na reconstrução do museu. Quase 20 horas depois do início do incêndio, às 3 da tarde desta segunda-feira, ainda havia fumaça saindo de uma das janelas do museu. Sem acreditar no que aconteceu, Dom João de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, contemplava a fachada do museu, que foi residência dos seus ancestrais. Ele criticou a falta de verbas para cultura e educação no Brasil, que chamou de um problema crônico. É notório que não há dinheiro para a cultura. É notório, sempre falta dinheiro para a cultura. Mas a sua família participava diretamente dessa luta? A gente acompanha. É difícil de mudar alguma coisa com a política cultural do governo brasileiro. E não é desse ou do outro, dos últimos. Dom João disse que pretende ajudar na reconstrução do museu e prometeu emprestar parte do seu acervo particular. Eu vou emprestar parte do nosso acervo, que era particular, de Dom Pedro II, que foi herdado pela princesa Isabel, e eu tenho o maior prazer, eu já fiz isso, em São Paulo tem peças minhas, o Museu Imperial também, e eu tento fazer um rodízio para que todos possam ver peças importantes da nossa identidade. Que peças são essas? Eu tenho quadros, eu tenho uma coleção de fotografia importante, Dom Pedro II, que inclusive deixou, a maior parte dessa coleção, deixou para o Instituto Histórico Nacional e para a Biblioteca Nacional. Como eu estava dizendo, indo para o exílio, ele fez questão que grande parte da coleção particular dele ficasse para o povo brasileiro. Hoje em dia está dividido entre o Instituto Histórico Geográfico e a Biblioteca Nacional. A destruição do principal museu do país repercutiu em todo o planeta. O Diário de Notícias de Portugal chamou de incompetência o combate ao fogo. O El País, da Espanha, destacou a perda de 20 milhões de peças do acervo. O Le Monde, da França, também destacou a destruição das coleções. O site do jornal Público de Portugal estampou foto do prédio em chamas e disse que o museu de 200 anos tinha coleções únicas.
O The Guardian da Inglaterra disse que 200 anos de conhecimento foram perdidos. O New York Times estampou a ameaça a centenas de anos de história e disse que o Museu Nacional tinha entre suas coleções múmias egípcias, fósseis de dinossauros e o fóssil humano mais antigo da região. Renato Cabral Ramos, que foi vice-diretor do museu até fevereiro, disse que funcionários reviram os escombros na tentativa de encontrar algo que possa ser salvo. Ele conta que a Defesa Civil dava cursos de combate a incêndio aos funcionários e que o museu passou por uma grande reforma na parte elétrica há cerca de 10 anos. A parte elétrica do museu, a parte estrutural, de cabeamento, era uma parte renovada, assim como boa parte do telhado, da fachada. Isso aqui não era originalmente, era um palácio. Então a adaptação de um museu, de departamentos, de exposições a isso, tinha todos os problemas de uma casa velha. Casa velha dá problema. Até que ponto essa dita diminuição de verbas para o museu pode ter provocado essa tragédia? Eu acho que não é a dita diminuição de verbas hoje, eu acho que a dita diminuição de verbas há 126 anos. Assim, é uma diminuição de verba republicana, desde que o museu está aqui, desde 1892. O museu sempre careceu de verbas. É só pegar os relatórios dos diretores e analisar, e sempre os diretores vão reclamar que não tinham verbas. Por se tratar de um problema em um prédio da União, a Polícia Federal assumiu as investigações sobre o incêndio. Agentes de Brasília e do Rio já trabalham na perícia. Caso precisem de suporte, os agentes vão pedir ajuda às autoridades estaduais. O Ministério da Educação está em contato com o Congresso para negociar a inclusão de recursos para a recuperação do museu no orçamento do ano que vem. O governo federal tenta articular uma rede de apoio para a reconstrução do Museu Nacional, reunindo empresas e bancos públicos e privados. A direção do museu negocia com Brasília a liberação de uma verba de emergência de 15 milhões de reais. A gente vai tentar manter a estrutura do prédio, reconstruir as salas e, de alguma maneira, pegar o mínimo do que sobrou para conseguir ter uma mínima de uma exposição. Ainda há risco de desabamento no interior do prédio? Eles ainda tem focos aqui que estavam jogando água, então assim, ainda tem uma situação ainda crítica, e que praticamente entraram alguns pesquisadores para ver algumas peças com capacete em áreas mais seguras, mas a gente ainda tem que ter a perícia para poder liberar o prédio e os pesquisadores entrarem de fato e a gente poder tirar os escombros. A vice-diretora do Museu Nacional disse ainda que 90% do acervo foram destruídos. Nós temos o prédio do DV, que é o Departamento de Vertebrados, o prédio da Botânica, com coleções. As coleções de vertebrados foram mantidas, então a gente tem algum acervo científico mantido. A parte dispositória realmente foi praticamente 90% talvez tenha sido perdida. Então, de fato, a parte histórica ficou extremamente comprometida, mas a gente vai tentar reinventar alguma coisa. Eu estava até falando aqui, talvez, com algumas imagens, ter alguma coisa 3D que a gente possa reproduzir. Isso já é uma técnica real, através de imagens, e a gente vai tentar reerguer nesse formato. Grupos estudantis e movimentos sociais realizaram um protesto na Cinelândia em defesa da universidade pública no país. A preocupação dos manifestantes é que tragédias como a do incêndio do Museu Nacional se repitam em outras instituições públicas. A manifestação Luto pelo Museu Nacional, realizada na Cinelândia, reuniu diversas entidades estudantis e movimentos sociais. O evento em defesa da universidade pública é o primeiro a ser convocado em função do incêndio que destruiu o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, na noite deste domingo. Os estudantes pintaram faixas e distribuíram panfletos referentes ao incêndio. Na verdade, é um luto da educação pública como um todo, Falta investimento há muitos anos, não só no Museu da FRJ, mas a gente vê hoje os aparelhos culturais da cidade, todo e qualquer aparelho que desenvolva tecnologia ou que relembre a nossa história, na verdade, falta investimento hoje, não só do Ministério da Educação, mas acho que dos órgãos públicos como um todo. Então a gente está aqui hoje para denunciar justamente esse absurdo. Antes das 4 horas da tarde, os manifestantes começaram a chegar de todos os lados e em seguida a Cinelândia ficou assim, lotada de alunos, professores e representantes de diversas instituições. Eu acho que esse momento é de união de todos, não no sentido só de recuperar um patrimônio valiosíssimo que acabou de pegar fogo,
e não responsabilizar aleatoriamente as pessoas. Isso é um processo que vem ocorrendo no país há muitos anos, de desconsideração com a importância da cultura e da arte para o desenvolvimento social, como seu papel estratégico para o desenvolvimento nacional. Pró-reitor de graduação da UFRJ, Eduardo Serra, também esteve presente na manifestação. Isso mostra que há um compromisso da população, de todos aqueles que trabalham na universidade ou estudam na universidade, mas também da população em geral, com o nosso patrimônio científico e cultural. Todos veem no Museu Nacional um símbolo da nossa sociedade, da nossa história. Aquele é um patrimônio de toda a população brasileira. Por isso eu acho que essa manifestação é muito importante. Ela é uma manifestação ampla, democrática, participam grupos diferentes, partidos, organizações, pessoas, mas que tem um objetivo comum, é reverter esse quadro de sucateamento da cultura, da educação, da ciência brasileira. O presidente da União Estadual dos Estudantes, um dos organizadores da manifestação, disse que a proposta é criar uma carta unificada para ser entregue às autoridades. Na verdade, uma carta unificada de todo o movimento social, pelo investimento na educação, pelo investimento na ciência e pelo investimento também nos museus e na nossa história. E o Museu Nacional foi tema do programa Cantos do Rio, exibido em 2009 pela Rio TV Câmara. Luzia, cabeça de mulher, reconstruída a partir de um crânio de 12 mil anos, o mais antigo encontrado nas Américas, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Luzia é outra preciosidade arqueológica do Museu Nacional. O programa na íntegra vai ser reapresentado logo após o Câmara Rio Notícias. Você não pode perder. Esta edição fica por aqui. Até amanhã.